Olá a todos, eu me chamo Jonathan Rico Zineski de Oliveira e venho apresentar a vocês um artigo ainda em desenvolvimento, sendo esse denominado como a legitimação do poder judiciário como ferramenta política. Faz parte do terceiro período noturno de Direito na Uninter e também faz parte de um projeto de iniciação científica coordenado pelo professor Doacir Gonçalves de Quadros. Bom, o nome do projeto é Justiça e Poder Político, a relação entre o campo judiciário e o campo político, e a apropriação do direito como recurso de luta política. E muito inspirado pelo projeto de iniciação científica, decidi escrever o artigo citado. Bom, ocorre que o tema escolhido passa justamente pela polêmica que abarca o tema em si, né? Por muitos anos, se tratando do poder judiciário, a população, não somente a população, mas aplicadores de direito, de modo geral, do direito, tendem a ter um pouco de dificuldade no entendimento de quais são as atribuições do Poder Judiciário e a sua utilização política nos últimos anos gera muita dúvida nesse sentido. De quais são suas atribuições, até onde o Poder Judiciário pode ir, o que ele pode fazer. Bom, nessa pesquisa eu utilizei como referenciais teóricos o próprio professor Doacir Gonçalves de Quadros, também utilizei o mestre Edson Luiz Facchi e o doutor Antônio de Pádua Ribeiro, em uma análise dedutiva, que se dispôs desses referenciais teóricos justamente para chegar à conclusão e entender exatamente quais são essas atribuições. Bom, em um primeiro momento, deve-se esclarecer o seguinte: existem dois processos envolvidos: o ativismo jurídico e a judicialização. Se tratando desses dois conceitos que serão abarcados posteriormente, esses referenciais teóricos eles divergem, enquanto que o doutor Antônio de Pádua Ribeiro ele se dispõe de uma análise sobre o Poder Judiciário que diz o seguinte, que o Poder Judiciário ele deve estar junto dos demais poderes e dentro das suas atribuições ele deve olhar os poderes, os demais poderes, o legislativo e o executivo, no sentido de fazer junto desses poderes a sua função. E qual seria essa função? Bom, seria a função de julgar, que é a função típica do Poder Judiciário, mas não somente essa. Seria também de proteção aos direitos fundamentais. Só que essa proteção aos direitos fundamentais deve ser posta junto das atribuições dos demais poderes no sistema de freios e contrapesos, dito e estabelecido por Montesquieu. Então, o doutor Antônio de Pádua Ribeiro ele se dispõe muito mais dessa análise de que, ok, o Poder Judiciário ele pode sim, inclusive é sua função estabelecer a proteção dos direitos fundamentais. Só que ele precisa estar coordenado junto dos demais poderes. Senão de nada vale. Senão suas atribuições são ilegítimas. Enquanto que do outro lado, o professor Doacir Gonçalves de Quadros e o mestre Edson Luiz Facchi, eles estabelecem o seguinte: bom, o poder judiciário ele surge no Estado liberal e esse Estado liberal avançou para o Estado social. Inclusive, Antônio de Pádua Ribeiro também traz isso. Só que a análise dele é um pouco diferente. Ocorre que os dois autores se referem a esse Estado social como o estado de garantia. É um estado em que as coisas precisam ser garantidas pelo Estado. O Estado ele precisa garantir às pessoas necessidades básicas. Precisa dar a essas pessoas
direitos fundamentais e preceitos fundamentais que são delas, as pertence. Não seria esmola, seria a garantia desses. Então, a população, o Estado social que observa a população, deve fornecer essas coisas à população. Só que a criação de leis e a aplicabilidade dessas coisas e a governança sendo feito sucessivamente pelo poder legislativo e posteriormente pelo poder executivo, em um sistema de criação e execução de governança realmente feito pelo poder executivo, não ocorre com a frequência que deveria ocorrer. Não ocorre nem mesmo com a eficiência que deveria acontecer. Então, nesse sentido, cabe ao poder judiciário a garantia dessas coisas. Então, quem seria o garantidor dos direitos fundamentais? Quem seria a grande fonte de possibilidade para que os direitos fundamentais fossem de fato cumpridos, se não o poder judiciário? E é nessa entoada que o poder judiciário é posto como guardião da Constituição, como a gente tem o STF, por exemplo, como a gente tem o STJ, os tribunais superiores, sendo guardiões dessa Constituição, tanto em casos que extrapolem, né, no caso, casos que extrapolem a justiça comum e sejam guiados ao âmbito federal, como o direito a que o processo seja devidamente exaurido, no sentido de que todas as possibilidades, o julgamento ele seja devidamente feito para que seja posto que em todas as possibilidades aquele sujeito é culpado ou inocente, tanto quanto pelo STF comum, de fato garantidores da Constituição. Ou seja, o STF seria portanto, o tribunal, a Suprema Corte, nossa, que garantiria, em última instância, aqueles casos que extrapolam até mesmo a Justiça Federal, aqueles casos que a extrapolem, seria, portanto, o garantidor desses direitos, seria, portanto, o bastião desses direitos, dos direitos fundamentais. Então, se tratando justamente desses direitos fundamentais sendo postos à prova e não cumpridos, viria então a função do judiciário nesse sentido de garanti-los. Citei a diferenciação entre a judicialização e o ativismo jurídico. Bom, ocorre que o ativismo jurídico ele passa por uma atividade sem necessariamente a provocação ocorrer, sem o motor inicial da provocação começar, sem que provoquem, o judiciário ele age, sendo esse um ativismo, uma forma de o judiciário cumprir com os direitos fundamentais das pessoas, estabelecer os direitos fundamentais das pessoas, garanti-lo em um ativismo, o judiciário indo e fazendo. Enquanto que a judicialização ela passa por um processo social, político, de que cada vez mais essas questões têm se tornado judicializadas. Portanto, judicialização, um processo de provocação judiciária. Essas questões são levadas ao judiciário, o judiciário analisa. Então a sociedade tem se tornado muito mais judicializada. Nesse sentido, judicialização. Bom, portanto, se estabelece o seguinte, como conclusão, são necessárias essas atribuições do judiciário perante a política, questões que não são resolvidas pelos demais entes, devem sim ser analisados pelo Poder Judiciário, no sentido de que, na falta de garantias fundamentais, alguém deve as garantir. Bom, esse é o projeto em desenvolvimento, tratado aqui e apresentado a vocês, e com isso me despeço com a conclusão do que vem a ser um artigo desenvolvido sobre os preceitos trazidos do Poder Judiciário e suas atribuições. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos.